Olá, pessoas maravilhosas, sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. Hoje eu venho com a segunda parte do quadro True Crimes, que é um quadro novo aqui no canal. Então eu venho com a segunda parte da história de Shanda Sherry. Para quem não assistiu a primeira parte, eu vou deixar aqui nos cards e hoje eu venho terminar essa história macabra. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e bora pro vídeo. No vídeo passado foi contada a história de Shanda Sherry e seu relacionamento com Amanda. E também o relacionamento de Amanda com Melinda, esse triângulo amoroso macabro entre meninas de 12 a 14 anos. Melinda se juntou com 4 amigas para sequestrarem Shanda Sherry. E o que resultou disso? Descubram agora aqui. Shanda foi colocada dentro do carro de Lori. Ela continuou implorando para que a levassem de volta para casa. Melinda ordenou que Shanda tirasse seu sutiã e ela então entregou a Hope, que tirou seu próprio sutiã e o substituiu pelo de Shanda, enquanto Lori dirigia o carro. Elas se perderam, então elas pararam em um posto de gasolina e cobriram Shanda com um cobertor. Enquanto Lori entrou para pedir informações, Tony ligou para um garoto que ela conhecia em Louisville e conversou por vários minutos para aliviar suas preocupações, mas ela não mencionou em nenhum momento o sequestro de Shanda Sherry. Elas voltaram para o carro, se perderam novamente e pararam em outro posto de gasolina. Lá, Tony e Hope avistaram alguns meninos e conversaram com eles antes de mais uma vez voltarem para o carro e irem embora. Elas, depois de algum tempo, foram à beira de alguns bosques perto da casa de Lori em Madison. Então elas levaram a Shanda para Madison. Lori levou as meninas a um prédio escuro abandonado em uma estrada de madeireira em uma área densamente arborizada. Tony e Hope ficaram assustadas e preferiram ficar dentro do carro. Isso, Melinda e Lori fizeram Shanda tirar suas roupas e ficar apenas de calcinha. Então Melinda bateu em Shanda com seus punhos. Em seguida, Melinda bateu repetidamente o rosto de Shanda com seu joelho e isso cortou a boca de Shanda. Na época, Shanda ela usava aparelho nos dentes. Ela tentou sem sucesso cortar a garganta de Shanda com a faca, mas a faca estava cega. A Hope saiu do carro para segurar Shanda. Melinda e Lori se revezavam esfaqueando Shanda no peito. Elas então estrangularam Shanda com uma corda até que ela ficasse inconsciente e a colocaram no porta-malas do carro e disseram às outras 2 garotas que Shanda estava morta. Também houveram relatos de que Shanda foi agredida sexualmente com uma chave de roda. E este ataque durou horas, enquanto as meninas faziam seu passeio pelo campo. Melinda e Lori voltaram para a casa de Lori pouco antes do amanhecer para se limparem do sangue de Shanda e do barro da terra, enquanto Hope perguntou sobre Shanda e Lori riu e descreveu toda a tortura que elas fizeram contra a menina. Essa conversa acordou a mãe de Lori, que gritou com a filha por trazer as meninas para sua casa naquela hora. Então Lori concordou em levá-las para a casa delas. Ela dirigiu até um terreno baldio, onde elas abriram porta-malas para olharem para Shanda, que elas acreditavam que estava morta. A Tony recusou a ver Shanda. Já a Hope começou a provocar Shanda. Agora você está parecendo tão gostosa, ela disse. Mas Shanda acordou e ela apanhou da Lori até ela ficar inconsciente novamente. As meninas dirigiram o carro até um posto de gasolina perto de Madison, compraram gasolina, compraram uma garrafa de 2 litros de Pepsi. A Lori e as meninas tomaram refrigerante, depois encheram a Pepsi com gasolina. Elas então dirigiram para o norte de Madison e foram para um lugar conhecido por Hope. A Tony Lori se permaneceu no carro, enquanto a Lori e a Hope envolveram Shanda, que ainda estava viva, em um cobertor e a jogaram em um campo próximo da estrada. A Lori fez com que a Hope
jogasse gasolina em Shanda, então elas incendiaram Shanda viva. A Melinda ainda não estava convencida de que Shanda estava morta, então elas voltaram alguns minutos depois para jogarem o restante da gasolina nela. Depois disso, as meninas se juntaram e foram ao restaurante do McDonald's às 9h30 da manhã para tomarem café, onde elas riam do que haviam feito com Shanda e como Shanda parecia uma salsicha que elas estavam comendo. A Toni então ligou para uma amiga e contou tudo sobre o assassinato. Ela não aguentou. Já a Laurie deixou Toni e Hope em suas casas e ela finalmente voltou para sua própria casa com Melinda. A Melinda disse a Amanda logo depois que elas mataram Shanda e ainda combinaram de ver a Amanda mais tarde naquele dia. A Amanda ficou apavorada. Uma amiga de Melinda, Crystal Walton, foi até a casa de Melinda e elas contaram o que tinha acontecido. Então as três foram atrás de Amanda. Lá, Melinda contou toda a história para ela. Ambas estavam relutantes em acreditar naquela história, até que Laurie mostrou a elas o porta-malas do carro com marcas de sangue e as meias de Shanda ainda presentes. Amanda ficou desesperada e pediu para ser levada para casa. Quando elas pararam na frente de sua casa, Melinda deu um beijo em Amanda, disse que a amava e pediu para que ela não contasse a ninguém. A Amanda prometeu que não faria isso. Mais tarde, na manhã de 11 de janeiro de 1992, dois irmãos que estavam dirigindo em direção ao Jefferson Proving Ground para caçar, notaram um corpo na beira da estrada. Eles pensaram que era algum tipo de manequim, mas ao saírem do veículo perceberam que claramente era um corpo queimado e era um corpo de uma criança, lembrando que a Shanda ela tinha 12 anos. Eles chamaram a polícia que resgatou o cadáver. O policial estadual e o xerife, os detetives, iniciaram uma investigação, coletando evidências da cena do crime. Eles então suspeitaram que um negócio de drogas deu errado e não acreditavam que o crime tinha sido cometido por moradores locais. Notaram também que seu corpo foi colocado em uma posição sugestiva, o que significa muito obviamente que isso foi feito de propósito e com intenção. Também foi constatado que o rosto e as mãos da vítima foram queimados na tentativa de mantê-la irreconhecível e não identificável. O pai de Shanda, Steven, notou que sua filha não estava em casa no início da manhã de 11 de janeiro e depois de telefonar para os vizinhos e amigos durante toda a manhã, ele ligou para sua ex-esposa, a mãe de Shanda, a 1h45 da tarde. Então eles se encontraram e registraram um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida para o xerife do condado. Às 8h20 da noite, a Toni e a Hope ficaram histéricas e foram ao escritório do xerife do condado de Jefferson com seus pais. Ambas deram declarações muito desconexas, identificando a vítima como Shanda e contando que se juntaram com outras duas meninas para assassinarem a Shanda. Após uma investigação, o xerife do condado de Clark finalmente conseguiu identificar o corpo que estava completamente queimado como sendo de Shanda Sherry, que estava desaparecida. A Melinda e a Laurie foram presas no dia seguinte, então a promotoria imediatamente declarou sua intenção de julgar tanto Melinda como Laurie como adultas. Durante vários meses, os promotores e advogados de defesa não divulgaram nenhuma informação sobre o caso. Todas as 4 meninas foram acusadas como adultas. Para evitarem a pena de morte, as meninas aceitaram um acordo. O que foi identificado é que todas as 4 meninas tinham antecedentes conturbados, como alegações de abuso físico ou sexual cometidos por um dos pais ou outro adulto. A Toni, a Hope e a Laurie tinham um histórico de comportamento de automutilação. A Laurie foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline e sofria de alucinações. Melinda muitas vezes foi descrita como a líder do ataque. Ela tinha um histórico mais extenso de abuso e problemas de saúde mental. Tanto a Laurie quanto a Melinda foram condenadas a 60 anos de prisão na prisão feminina de Indiana, em Indianápolis. A Laurie foi libertada em 2018 e está em liberdade condicional. A Melinda foi libertada em setembro de 2019 e também está sob liberdade condicional. Já a Hope foi condenada também a 60 anos,
mas ela teve 10 anos suspensos por circunstâncias atenuantes. E ela está há mais de 10 anos em liberdade condicional. Já um juiz, que reduziu a pena para 35 anos, fez com que ela saísse bem mais cedo da prisão. Em troca de sua cooperação, a Toni Lawrence declarou culpada das acusações e foi condenada a um máximo de 20 anos, ficando apenas 8 anos presa. Então ela foi solta no dia 14 de dezembro de 2000 e está também em liberdade condicional. Durante uma audiência na sentença de Melinda Loveless, um extenso testemunho aberto confirmou que seu pai Larry abusou de sua esposa, suas filhas e outras crianças. Consequentemente, ele foi preso em fevereiro de 1993 sob acusação de violação, sodomia e agressão sexual. A maioria dos crimes ocorreram em 1968 a 1977. Ele recebeu uma sentença de prisão e foi solto em junho de 1995. Algumas semanas após a sua libertação, Larry ainda processou sem sucesso a prisão por 39 milhões de dólares em um tribunal federal, alegando que ele tinha, durante seus 2 anos de prisão, sido maltratado por não ter permissão para dormir em sua cama durante o dia ou para ler o jornal. O pai de Shanda Sharon, Steven Sharon, morreu de alcoolismo em 2005, aos 53 anos. Ele não suportou a morte da filha, começou a beber e se acabou. É uma judiação. Ele bebeu tudo, até a morte, pois ficou com o coração partido. Isso diz a mãe de Shanda, a Jackie Volt, que era a ex-esposa dele. Em 2012, a mãe de Shanda fez seu primeiro contato com Melinda, a assassina da filha dela, Melinda Loveless, desde os julgamentos, ainda que indiretamente. A Volt, ela doou um cachorro chamado Angel, em nome de Shanda, para Melinda, pois Melinda, na cadeia, começou a treinar cachorros para um programa do Indiana Canine Assistance Network, através de um projeto que fornece animais de estimação para pessoas com deficiência. Os cães são treinados por Melinda através desse programa já faz aí vários anos. A mãe de Shanda relatou que sofreu críticas sobre a decisão, mas se defendeu dizendo: é minha escolha, ela era minha filha, e se você não deixar que coisas boas venham de coisas ruins, nada melhora. E eu sei que a minha filha iria querer que eu fizesse isso, minha filha iria aceitar que eu fizesse isso. A mãe de Shanda afirmou que esperava doar um cachorro todos os anos em homenagem a Shanda Sharon para Melinda, para que ela continuasse treinando cães em nome de Shanda. Então, pessoas maravilhosas, essa história ela serve para que vocês vejam que muitas das maldades elas não começam quando a pessoa é adulta ou porque, ai, coitadinho, teve trauma. Não, essas meninas tiveram traumas como muitas pessoas têm e elas podiam ter escolhido um outro caminho. Elas, desde crianças, escolheram matar, escolheram fazer o mal, escolheram torturar. Eu estou levando essas histórias para que vocês percam a pena que vocês têm por esses seres. Porque eu não tenho pena nenhuma, na minha opinião, elas tinham que estar presas pelo resto da vida, pelo que elas fizeram, porque aqui eu não contei em detalhes a tortura física que elas infligiram na Shanda, porque senão o YouTube pega e corta. Se eu fosse colocar em detalhes, vocês iriam sair gritando desse vídeo, tá? Porque o que consta até mesmo nos documentos do IML é que a Shanda foi queimada viva. Viva! Ela estava viva quando ela foi queimada. Ela pedia dentro do porta-malas do carro, toda machucada, pela mãe dela. Eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. A Shanda, ela tinha 12 anos de idade. Essas monstras tinham 14, 15, 16, mas não dá para dizer que elas não sabiam o que estavam fazendo. Elas sabiam sim, tá? Então, eu estou vindo com esse quadro novo aqui no canal de True Crimes, que são crimes verídicos que aconteceram tanto no Brasil quanto no mundo, para mostrar para vocês que sim, a maldade ela existe. Ela existe e que a gente não pode ignorar isso, tá? A gente pode sim viver num mundo bom, mas a gente não pode se iludir de que a maldade não existe ou de que a maldade está bem longe,
porque numa dessa a gente também pode aí acabar se dando muito mal. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso vocês ainda não sejam inscritos no canal, inscreva-se agora mesmo. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e o comentário de vocês aqui embaixo, o que vocês acharam do conteúdo de hoje. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!